Durante muito tempo, acreditou-se que o divórcio altamente divulgado de Stephen Hawking de sua primeira esposa, Jane, era o resultado dos pesados fardos trazidos por sua doença e fama. Mas agora, com uma nova revelação sobre as visitas de Hawking à ilha de Epstein, as pessoas estão começando a se perguntar: haveria algo mais na história? Será que havia mais coisas acontecendo nos bastidores da vida pessoal de Hawking do que imaginamos? O relacionamento de Stephen Hawking com Epstein. A revelação da ligação de Stephen Hawking com Jeffrey Epstein chocou muitos que admiravam o renomado físico por suas contribuições científicas e integridade moral. Hawking, que faleceu em 2018 aos 76 anos, é um dos cerca de 150 nomes que apareceram em documentos recentemente revelados que ligam várias pessoas a Jeffrey Epstein, o traficante sexual condenado. Outras figuras de destaque, como o príncipe Andrew, Bill Clinton, Donald Trump e o falecido Michael Jackson, também foram citadas nos documentos, aumentando o fogo de uma polêmica já existente. Agora, isso gerou muitas perguntas sobre por que esses nomes, incluindo o de Hawking, estão ligados a Epstein em primeiro lugar. O mundo acadêmico e os intelectuais de alto nível sempre atraíram patronos ricos. Isso não é novidade, pois, historicamente, muitos dos maiores avanços científicos foram possíveis graças ao apoio de benfeitores. O que é surpreendente, entretanto, é como alguém como Stephen Hawking se viu na encruzilhada de um círculo social tão diferente do seu mundo habitual. Epstein tinha um histórico estabelecido de cortejar os principais intelectuais. Ele fornecia apoio financeiro para suas pesquisas, dava festas luxuosas e organizava encontros que reuniam as mentes mais brilhantes da física, da biologia e de outros campos. De acordo com fontes próximas a Epstein, ele frequentemente usava sua riqueza para criar um senso de obrigação. Os participantes se sentiam compelidos a retribuir seus favores, se não diretamente, então participando de seus eventos de alto nível. Ele sabia como jogar o jogo, disse um acadêmico que frequentemente comparecia às reuniões de Epstein. Ele não estava lá para debater, mas gostava de ouvir pessoas inteligentes falarem. Era assim que ele atraía as pessoas, fazia com que elas se sentissem importantes. Acho que Hawking também era atraído por isso, acrescentou. Esse aspecto do caráter de Epstein permitia que ele abrisse uma rede ampla. E Stephen Hawking, apesar de ser um dos nomes de maior prestígio na lista de convidados, não estava sozinho. Muitos outros cientistas, de físicos a matemáticos, se viram interagindo com Epstein sem entender completamente com quem estavam lidando. O retiro científico de Epstein em 2006, na ilha de Little Saint. James fazia parte de seu plano maior de se posicionar como patrono das ciências. Para Stephen Hawking, que estava cada vez mais limitado pela esclerose lateral amiotrófica, ELA, a oportunidade de participar de um evento como esse pode ter parecido uma rara chance de colaborar com seus colegas em um ambiente mais descontraído. Várias figuras proeminentes, incluindo ganhadores do Prêmio Nobel, também estavam presentes, o que tornou o evento um dos mais prestigiados encontros de mentes fora de um ambiente acadêmico formal. Um participante, que preferiu permanecer anônimo, mais tarde descreveu a ilha como uma mistura de discussões brilhantes e indulgência estranha. Ele observou que as palestras científicas eram estimulantes e intelectualmente gratificantes, mas a atmosfera da ilha era estranha e, às vezes, até perturbadora. Embora a maioria dos cientistas mantivesse suas discussões, havia uma sensação de sigilo no ar. Hawking, embora fisicamente presente nessa conferência, pode não ter tido a mesma experiência que os outros. Suas limitações físicas devido a ela significavam que ele precisava de cuidados e atenção constantes. Vale a pena observar que, durante essa conferência, Epstein supostamente se certificou de que Hawking tivesse tudo o que precisava, garantindo que uma equipe de enfermeiras o acompanhasse o tempo todo. Uma fonte afirmou que Epstein se orgulhava de deixar o cientista o mais confortável possível e não mediu esforços para proporcionar a ele a oportunidade de explorar a ilha e o oceano ao redor. As fotos da visita, que foram divulgadas em 2015, mostram Hawking participando de várias atividades. As imagens o mostram desfrutando de um churrasco, fazendo um cruzeiro de barco e um passeio de submarino pelo fundo do mar da ilha. Para Epstein, hospedar alguém tão famoso como Hawking era uma forma de melhorar sua imagem. Ele agora podia afirmar que estava na companhia de uma das mentes científicas mais influentes do século, o que lhe dava algum prestígio. Vários participantes se lembram de Epstein se gabando da lista de convidados. Ele adorava citar nomes, observou um convidado. Para ele, ter Hawking lá era uma grande vitória. No entanto, o ambiente luxuoso do Little Saint, James e a presença de mulheres jovens servindo os convidados levantaram algumas sobrancelhas. Na época, nenhum dos participantes poderia saber a verdadeira extensão do envolvimento de Epstein, mas alguns comentaram que havia uma sensação de algo escondido sob a superfície. Não pensamos muito nisso na época, lembrou um participante. Mas agora, olhando para trás, tudo parece mais sombrio, sabendo o que sabemos sobre Epstein.
Quando o escândalo de Epstein explodiu em 2019, depois de anos de alegações, muitas das pessoas que antes conviviam com ele se viram sob os holofotes. O nome de Stephen Hawking surgiu inevitavelmente, pois ele havia participado da conferência de 2006 na ilha de Epstein. Como era de se esperar, a mídia rapidamente se concentrou nessa conexão. Apesar da grande reputação de Hawking, o simples fato de ele ter estado uma vez na companhia de Epstein levou a uma onda de especulações sobre se ele tinha algum envolvimento com o tráfico sexual de menores de idade de Epstein. Houve rumores que circularam online, alguns deles provocados por documentos judiciais mal interpretados. Um desses documentos incluía um e-mail de Epstein para sua associada próxima, Ghislaine Maxwell, no qual Epstein expressava frustração com relação às acusações envolvendo Hawking. No e-mail, Epstein sugeriu oferecer recompensas a qualquer pessoa que pudesse refutar as alegações, mostrando que até mesmo Epstein estava preocupado em proteger sua associação com uma figura de tanto prestígio. As acusações não tinham fundamento, disse um dos colegas de Hawking, que se manifestou depois que os rumores começaram a circular. Stephen não tinha a capacidade de se movimentar livremente, muito menos de se envolver em algo assim. Sua participação era puramente acadêmica. É importante reiterar que nunca surgiu nenhuma evidência que ligasse Hawking a qualquer uma das atividades com menores de idade que aconteciam na ilha de Epstein. Você pode ter se deparado com alguns desses memes virais sobre as chamadas inclinações de Stephen Hawking. Mas fontes confiáveis desmentiram essas teorias. De fato, nenhum documento oficial menciona algo assim. Uma das imagens falsas que circulam online mostra uma conversa em que alguém pergunta: Jeffrey já conversou com você sobre as tendências de Stephen Hawking? Seguida de uma resposta grosseira. No entanto, tudo foi fabricado. O estado de saúde do cientista também torna essas alegações altamente improváveis. Ele não conseguia nem se alimentar sozinho, disse mais tarde uma de suas enfermeiras em uma entrevista. Tínhamos que ajudá-lo em tudo. É impossível que ele tenha se envolvido em qualquer uma dessas coisas. Apesar dos rumores, houve um esforço conjunto da família e dos amigos próximos de Hawking para esclarecer as coisas. Muitos achavam que era injusto manchar o legado de Hawking por causa de um único evento malfadado, do qual ele participou, sem ter pleno conhecimento do que estava acontecendo ao seu redor. Dentro do círculo íntimo de Epstein, havia uma mistura de pessoas que sabiam sobre suas atividades ilegais e aquelas que foram mantidas no escuro. A partir dos depoimentos de seus colaboradores próximos, fica claro que Epstein era altamente seletivo em relação a quem ele deixava entrar em sua vida secreta. Os cientistas que participavam de seus eventos geralmente eram protegidos do lado mais sombrio de suas operações. Stephen Hawking era apenas um convidado, disse um ex-membro da equipe de Epstein em uma entrevista em 2020. Ele não estava envolvido em nada inapropriado. Epstein gostava de ter essas pessoas inteligentes por perto, porque isso lhe dava uma boa aparência. A manipulação de figuras influentes por Epstein foi bem documentada. Ele usou suas conexões com cientistas importantes, como Hawking, para melhorar sua própria reputação. Ao financiar pesquisas e facilitar discussões acadêmicas, Epstein criou uma aparência de respeitabilidade. Um ex-funcionário disse: ele era muito estratégico em relação a isso. Quanto mais pessoas respeitadas ele tinha por perto, mais legítimo ele parecia. Vários cientistas que participaram dos retiros de Epstein também apoiaram essa opinião. Estávamos concentrados na conversa sobre ciência, disse um físico. Não tínhamos motivos para suspeitar de nada. Na verdade, Epstein se esforçou para fazer parecer que os eventos eram todos sobre intercâmbio intelectual. As contribuições científicas de Stephen Hawking não podem ser exageradas. Seu trabalho sobre buracos negros, a natureza do tempo e a origem do universo mudou fundamentalmente nossa compreensão da cosmologia. Epstein, por outro lado, representa o lado mais sombrio da riqueza e do poder, usando seus recursos para explorar os vulneráveis e manipular os poderosos. O choque entre esses dois legados é impressionante, especialmente considerando que o envolvimento de Hawking com Epstein foi breve e incidental. Uma das consequências infelizes do fato de o nome de Hawking estar ligado a Epstein é que isso permitiu que alguns questionassem seu legado. Para Hawking, cujo trabalho foi uma inspiração para milhões de pessoas, essa associação foi uma mancha da qual muitos se defenderam rapidamente. A carreira de Stephen fala por si só, disse um de seus ex-alunos. Qualquer pessoa que saiba algo sobre sua vida sabe que ele era movido pela curiosidade e pelo conhecimento, não por riqueza ou influência. O fato de Hawking ter participado de um evento organizado por Epstein não diminui em nada suas contribuições para a ciência. De fato, muitos membros da comunidade científica foram rápidos em apontar que as tentativas de Epstein de usar essas conexões para encobrir sua própria reputação eram inadequadas. Eles argumentaram que isso não deveria refletir negativamente sobre aqueles que estavam lá genuinamente para fins acadêmicos. É trágico que um homem como Hawking seja mencionado ao mesmo tempo que Epstein, observou um biógrafo. Mas é isso que acontece quando você é pego na órbita de alguém tão destrutivo. Hawking não merecia ser arrastado para isso.
Nos anos seguintes à prisão e posterior morte de Epstein, o nome de Stephen Hawking continuou a aparecer em reportagens da mídia. Em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein morreu por suicídio. Na época do incidente, Epstein estava na prisão aguardando julgamento por acusações federais de tráfico sexual de menores. Sua morte gerou uma controvérsia generalizada e inúmeras teorias de conspiração sobre suas ações. Entretanto, houve uma clara distinção entre os tipos de alegações feitas contra outras pessoas do círculo de Epstein e a ausência de alegações desse tipo contra Hawking. Documentos judiciais, testemunhos e investigações não conseguiram produzir nenhuma evidência confiável que ligasse Hawking a qualquer uma das atividades ilegais de Epstein. Isso é especialmente importante para a família e os apoiadores de Hawking. Eles argumentaram que, embora sua participação na conferência de Epstein pareça infeliz em retrospectiva, isso não deve ser usado para manchar sua reputação. Queremos que as pessoas se lembrem de Stephen pelo que ele era, um cientista brilhante e um ser humano maravilhoso, disse sua filha Lucy Hawking em um comunicado após a notícia da morte de Epstein. Amor contra as probabilidades. Stephen Hawking tinha apenas 21 anos de idade e estava estudando cosmologia em Cambridge, quando os sinais de uma doença grave começaram a aparecer. Foi no início da década de 1960, e seu corpo começou a traí-lo de várias maneiras. Ele tropeçava nos próprios pés, deixava cair objetos ou tinha dificuldade para falar. No início, Hawking ignorou o fato, achando que era apenas desajeitado. Mas, à medida que os sintomas pioravam, ele foi submetido a uma série de exames. O diagnóstico chocante veio pouco antes de seu 22º aniversário. Ele sofria de doença do neurônio motor, ou ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara que paralisa gradualmente o corpo, mas não afeta a mente. Os médicos foram diretos. Disseram-lhe que tinha apenas 2 anos de vida, um prognóstico que o levou a uma profunda depressão. Hawking relembrou: "Antes de minha doença ser diagnosticada, eu estava muito entediado com a vida. Parecia não haver nada que valesse a pena fazer." Mas esse não foi o fim de sua história. Foi apenas o início de uma jornada extraordinária que desafiou as probabilidades. Foi nessa época que Stephen conheceu Jane Wilde, uma estudante de literatura em Cambridge. A história de amor deles começou com um encontro casual em uma festa de Ano Novo em 1963, antes de sua doença ser totalmente diagnosticada. Jane, jovem e cheia de vida, foi imediatamente atraída pelo brilhantismo e pela natureza divertida de Stephen. Embora ele fosse quieto, ela o achava empolgante, devido à sua curiosidade intelectual e ao seu humor. Jane sempre disse em entrevistas que a inteligência e a determinação de Hawking eram parte do que o tornava tão atraente para ela. O relacionamento deles floresceu rapidamente, mesmo quando a saúde de Stephen começou a se deteriorar. Para Jane, a doença de Stephen não era um motivo para se afastar, era um motivo para ficar. "Eu sabia que seria um grande desafio, mas eu queria fazer isso", disse Jane anos depois. Seu amor por Stephen foi além da incerteza de sua condição, e juntos, eles começaram uma jornada que desafiaria seu relacionamento a cada passo. À medida que a doença de Stephen progredia, teria sido fácil para ele se afastar e se recolher ao isolamento que a ela poderia causar. Mas o apoio firme de Jane se tornou uma tábua de salvação. Apesar dos avisos sobre o futuro difícil que se aproximava, ela permaneceu dedicada. Em 1964, eles ficaram noivos, uma decisão que Jane descreveu mais tarde como motivada por uma mistura de amor e uma forte crença no potencial de Stephen. "Eu não via ela como um obstáculo", disse ela. "Eu a via como um desafio a ser superado juntos." Os primeiros dias de seu relacionamento foram passados como qualquer outro jovem casal, conversando sobre seus sonhos, seu futuro e a crescente paixão de Stephen pela cosmologia. Foi a positividade de Jane que ajudou Stephen a sair de sua depressão. Ele percebeu que, embora seu corpo estivesse falhando, sua mente ainda era forte. Essa percepção renovou seu foco nos estudos, e seu trabalho ganhou velocidade assim que seu corpo desacelerou. Em julho de 1965, Stephen e Jane se casaram em uma pequena cerimônia. Foi um momento de alegria e desafio. A realidade da doença de Stephen estava sempre presente, mas eles estavam determinados a enfrentá-la juntos. A doença de Stephen já havia começado a limitar seus movimentos, mas isso não enfraqueceu o ânimo deles. Jane relembrou o dia do casamento com carinho, dizendo: "Foi um momento lindo em nossas vidas, cheio de esperança e amor, apesar da incerteza que se aproximava." O amor deles era evidente, e sua determinação em viver da forma mais normal possível inspirou as pessoas ao seu redor. Amigos e familiares admiravam a força de Jane e a firme vontade de Stephen de seguir em frente, apesar dos constantes lembretes de sua doença. Apesar dos desafios da doença de Stephen, Jane e Stephen abraçaram a vida em família. Ao longo dos anos, eles receberam 3 filhos em suas vidas.
Robert, nascido em 1967, Lucy, em 1970, e Timothy, em 1979. Criar uma família foi um desafio devido à doença de Stephen, mas Jane administrou a casa com tudo o que tinha. Ela cuidava da casa, continuava seus estudos e apoiava a crescente carreira acadêmica de Stephen. Ela era a espinha dorsal da família, equilibrando as funções de cuidadora, mãe e acadêmica. Enquanto a doença de Stephen continuava a progredir, Jane se mantinha positiva. Ela descreveu os primeiros anos da família como um período de caos e alegria. Não foi fácil, admitiu Jane, mas encontramos maneiras de fazer com que tudo funcionasse. Tínhamos muito amor um pelo outro, e isso era o que mais importava. Para Stephen, ter filhos foi um lembrete da vida que a ela havia ameaçado tirar dele. Sua mente permaneceu afiada, e ele encontrou conforto em sua família em crescimento, o que lhe proporcionou um senso de propósito além de suas atividades acadêmicas. À medida que a condição de Stephen piorava, o papel de Jane como sua cuidadora se tornava mais exigente. No final da década de 1970, Stephen estava quase completamente paralisado e só conseguia se comunicar por meio de um sintetizador de voz. Jane lidava com o estresse emocional de cuidar de um marido, com uma doença progressiva e também com as exigências físicas de criar seus 3 filhos. Foi uma experiência exaustiva e isolante. Houve momentos em que parecia que o peso do mundo estava em meus ombros, confessou Jane em seu livro de memórias, Traveling to Infinity. Mas ela continuou a cuidar de Stephen com o mesmo amor e devoção que havia demonstrado desde o início. Eles desenvolveram rotinas que permitiram que Stephen continuasse trabalhando, enquanto Jane cuidava de suas necessidades pessoais, consultas médicas e da casa. Stephen também reconheceu o pesado fardo que Jane estava carregando. Em uma entrevista, ele disse: "A dedicação de Jane era incrível. Sem ela, eu não teria conseguido realizar nem metade do que fiz." Em meados da década de 1980, a carreira acadêmica de Stephen atingiu novos patamares. Em 1988, ele publicou A Brief History of Time, uma breve história do tempo, que rapidamente se tornou um grande sucesso, vendendo milhões de cópias e tornando-o famoso. Mas com a fama vieram novos desafios. Embora o sucesso do livro tenha trazido estabilidade financeira e reconhecimento, ele também exerceu muita pressão sobre a família Hawking. Jane descreveu esse período como uma faca de 2 gumes. Por um lado, o sucesso do livro confirmou o trabalho da vida de Stephen, proporcionando a ele uma sensação de realização que poucos experimentam. Mas as exigências da fama, combinadas com a piora da condição de Stephen, afetaram o relacionamento deles. "De repente, nossas vidas não eram mais privadas", disse Jane. "Todos queriam um pouco do Stephen, e era difícil manter nossa vida familiar intacta." O casamento deles foi profundamente testado, revelando a profundidade do amor e do compromisso que tinham um com o outro. Mas, apesar dos muitos desafios, Jane permaneceu ao lado de Stephen durante todo o processo. No entanto, há um limite para a quantidade de estresse emocional que se pode suportar. O lançamento de A Brief History of Time foi um grande marco na carreira de Stephen, mas também marcou um ponto de virada no relacionamento deles. Nos anos seguintes, Stephen e Jane começaram a enfrentar desafios enormes que afetaram o relacionamento deles e, por fim, tiveram de encarar a realidade de que seu casamento estava sofrendo. O casamento problemático. À medida que a carreira de Stephen florescia, Jane Wilde se sentia cada vez mais isolada. Suas próprias ambições e desejos muitas vezes ficavam em segundo plano. Ela tinha sonhos e objetivos que iam além de ser apenas uma cuidadora, mas com as responsabilidades de ser a esposa de Stephen Hawking, raramente tinha tempo para persegui-los. Sua fé lhe dava força, mas ela se sentia deslocada em um mundo onde o ateísmo de Stephen dominava as conversas. O ateísmo de Stephen Hawking tornou-se uma das principais fontes de tensão em seu casamento com Jane, uma mulher profundamente religiosa. Embora o relacionamento deles tenha começado com respeito mútuo pelas crenças um do outro, as coisas mudaram com o tempo, à medida que o ateísmo de Stephen se tornou mais pronunciado e a fé de Jane se fortaleceu. Inicialmente, eles conseguiam rir de suas diferenças. Jane disse que suas primeiras discussões sobre religião eram brincalhonas. Mas, à medida que a fama e a devoção de Stephen à ciência se intensificaram, o mesmo aconteceu com sua rejeição às ideias religiosas. E essas conversas se tornaram mais pessoais e dolorosas. Stephen era famoso por acreditar que o universo não precisava de um criador, uma perspectiva que era difícil para Jane aceitar. Ela precisava acreditar em algo além das leis da física, que ela achava muito deprimente e limitante. Para Jane, a fé foi uma fonte de força que a ajudou a suportar os muitos desafios de cuidar de Stephen, à medida que sua ela progredia. Certa vez ela disse: "Minha fé me deu o apoio e o conforto de que eu precisava para continuar naqueles tempos difíceis."
Com o passar do casamento, o conflito entre o ateísmo de Steven e o cristianismo de Jane se aprofundou. Jane falou sobre como era difícil para ela quando Steven rejeitava sua fé, especialmente em momentos importantes da vida do casal. Por exemplo, durante uma viagem a Israel, onde Stephen recebeu um prêmio de prestígio, Jane achou profundamente doloroso quando Stephen declarou publicamente seu ateísmo em uma das cidades mais religiosas do mundo. Certa vez, ela descreveu o casamento deles como se estivesse sendo engolido por uma grande onda de fama e fortuna, acrescentando que era como viver em uma sombra. Apesar dessas tensões crescentes, Jane nunca abandonou sua crença, e até descreveu momentos da vida deles como milagres, especialmente quando Stephen sobreviveu a doenças que ameaçavam sua vida. Para Jane, não era apenas o trabalho físico de cuidar de Stephen que a sobrecarregava, mas também o fardo emocional. Ela sentia como se sua identidade tivesse sido engolida pelas constantes exigências do cuidado e pela falta de reconhecimento de seus sacrifícios. Em uma entrevista sincera, ela disse: "Stephen se tornou uma figura incrível, mas em casa eu tinha que lidar com tudo sozinha." Para piorar a situação, Jane teve pouco apoio emocional de Stephen, que era notoriamente reservado em relação a seus sentimentos. Ele nunca discutiu abertamente o impacto emocional de sua doença, o que fez com que Jane carregasse sozinha o peso emocional da família. A incapacidade de Stephen de reconhecer sua doença emocionalmente dificultou a conexão de Jane com ele nesse nível. Mais tarde, Jane refletiria sobre isso dizendo: "Stephen estava concentrado em seu trabalho e eu tinha que carregar todo o fardo emocional." Com o passar dos anos, Jane se viu recorrendo a Jonathan Hellier Jones, o regente do coral de sua igreja local, para obter apoio emocional. Jonathan, um homem gentil e compassivo, ofereceu a Jane o companheirismo e a compreensão de que ela precisava desesperadamente. O vínculo entre eles se fortaleceu com o tempo, e Jane sentiu-se aliviada por ter alguém que pudesse lhe proporcionar a conexão emocional que faltava em seu casamento com Stephen. Enquanto isso, o relacionamento deles não era um segredo, e até mesmo Stephen sabia disso. Jane declarou abertamente que o relacionamento deles não se baseava na atração física, mas no apoio emocional mútuo que davam um ao outro. "Jonathan me deu força", admitiu Jane em uma entrevista. Para ela, essa conexão foi uma tábua de salvação em meio às enormes demandas de cuidados e à distância emocional entre ela e Stephen. Surpreendentemente, Stephen não só estava ciente do relacionamento de Jane com Jonathan, como também o aceitava. Talvez fosse porque ele entendia o fardo que sua condição havia colocado sobre Jane, ou porque ele já havia se distanciado emocionalmente dela. Seja qual for o motivo, ele nunca impediu Jane de sair com Jonathan. No final da década de 1970, após o nascimento do terceiro filho, Stephen até permitiu que Jonathan se tornasse uma presença regular em sua casa. Jane havia construído uma vida com os dois homens, mas estava longe de ser um arranjo típico. Apesar dessa aceitação, havia tensão sob a superfície. Stephen, que muitas vezes não falava sobre assuntos emocionais, acabou ficando frustrado com a situação. Em 1990, ele tomou a decisão de sair da casa da família, buscando sua própria liberdade emocional com Elaine Mason, uma de suas enfermeiras, com quem se casaria mais tarde. Mesmo quando a conexão emocional e romântica entre Jane e Stephen diminuiu, Jane continuou a cuidar dele. Apesar da tensão conjugal e de seu crescente envolvimento emocional com Jonathan, ela nunca deixou de ser a principal cuidadora de Stephen. Seu compromisso com o bem-estar dele permaneceu forte, mesmo quando o relacionamento deles se transformou em algo distante do casamento tradicional que eles tinham. Em 1985, quando Stephen contraiu pneumonia e foi colocado em suporte de vida, as enfermeiras aconselharam Jane a deixá-las desligar a máquina e acabar com o sofrimento dele. Entretanto, Jane se recusou e optou por manter a máquina ligada, o que acabou salvando a vida dele. Embora o casamento deles estivesse desgastado, a dedicação de Jane aos cuidados de Stephen nunca foi posta em dúvida. Era ela quem estava ao lado dele nos momentos mais vulneráveis, tomando decisões que garantiriam sua sobrevivência. Quando Stephen deixou a casa deles, em 1990, o casamento já havia passado por anos de distância emocional e exaustão física. Jane, que havia se doado tanto, disse mais tarde que a doença de Stephen os forçou a entrar em seu pequeno buraco negro, do qual nunca conseguiram sair completamente como casal. Agora, não seria interessante investigar o que aconteceu com Stephen depois que ele saiu de casa? O ponto de virada. No início da década de 1990, a vida de Stephen Hawking sofreu uma reviravolta dramática quando ele se mudou da casa de sua família para ficar com Elaine Mason. Stephen já havia conhecido Elaine, que foi contratada como sua cuidadora. Enquanto isso, Elaine estava se divorciando de seu marido, David Mason, um engenheiro que trabalhava no sintetizador de voz de Hawking. Apesar de ambos estarem casados na época, Stephen e Elaine criaram uma conexão profunda, e a amizade deles acabou se transformando em um relacionamento romântico.
Os dois sentiam uma paixão em comum, que Jane e Stephen aparentemente haviam perdido com o passar dos anos. Em 1995, após anos de afastamento, Stephen e Jane se separaram oficialmente, marcando o fim de um casamento que havia resistido tanto, mas que não conseguia mais sobreviver. Após a separação, Stephen ficou livre para continuar seu relacionamento com Elaine Mason. Não demorou muito para que ele pedisse Elaine em casamento. Os dois se casaram em 1995, poucos meses depois que o divórcio dele com Jane foi finalizado. Para Stephen, era um novo começo, uma chance de experimentar um tipo diferente de parceria. No entanto, não demorou muito para que ele percebesse que havia tomado a decisão errada. Desde o início, o segundo casamento de Stephen com Elaine foi repleto de controvérsias. Enquanto alguns viam a união deles como uma progressão natural de sua vida depois de Jane, outros desconfiavam das motivações de Elaine. Começaram a se espalhar rumores de que ela estava apenas atrás do dinheiro dele, embora isso nunca tenha sido comprovado. Nos anos que se seguiram, começaram a surgir alegações mais preocupantes. Houve várias alegações de que Elaine era abusiva com Stephen. Embora Stephen tenha negado publicamente as alegações e insistido que Elaine era dedicada e carinhosa, as pessoas próximas a ele não se convenceram. Os filhos de Stephen, especialmente sua filha Lucy, manifestaram preocupação com o relacionamento. Lucy e seu irmão Tim afirmaram ter testemunhado Elaine sendo verbalmente abusiva com seu pai. Tim chegou a afirmar que se sentia doente ao pensar no abuso que seu pai poderia estar sofrendo. Entretanto, apesar dessas alegações perturbadoras, nunca houve provas suficientes para acusar Elaine, e o próprio Stephen negou sistematicamente que tivesse ocorrido qualquer abuso. As alegações eram sérias o suficiente para que a polícia iniciasse uma investigação em 2004, entrevistando pessoas próximas a Stephen, inclusive sua equipe e família. Apesar desses esforços, nenhuma prova concreta foi encontrada e o caso foi encerrado sem que fossem apresentadas acusações. Até hoje, a verdadeira natureza do casamento de Stephen e Elaine continua sendo motivo de especulação. Alguns acreditam que Stephen, que era extremamente orgulhoso e reservado, nunca teria admitido ser uma vítima, mesmo que as alegações fossem verdadeiras. Enquanto Stephen estava embarcando em um segundo casamento controverso, Jane também estava reencontrando o amor. Em 1997, 2 anos depois de se divorciar de Stephen, Jane se casou com Jonathan Hallier Jones, músico e amigo da família que havia sido uma fonte de conforto para ela nos últimos anos de seu casamento com Stephen. O relacionamento de Jane e Jonathan gerou rumores de traição durante seu primeiro casamento, embora Jane e Jonathan tenham negado qualquer envolvimento romântico, enquanto ela ainda estava casada com Stephen. O casamento deles foi um caso tranquilo, em contraste com a atenção pública que cercava Stephen e Elaine. Para Jane, isso marcou um novo capítulo em sua vida, no qual ela poderia encontrar felicidade pessoal, depois de anos à sombra da fama e da doença do marido. Apesar de estar casada com outro homem, Jane continuou sendo uma presença ativa na vida de seus filhos. Ela também manteve um relacionamento cordial com Stephen, apesar das dificuldades que enfrentaram. Depois de mais de uma década juntos, o casamento de Stephen e Elaine chegou a um fim dramático em 2006. O divórcio foi tão controverso quanto o casamento, com amigos e familiares de ambos os lados especulando sobre os motivos da separação. Alguns sugeriram que Stephen finalmente havia se cansado do comportamento controlador de Elaine, enquanto outros acreditavam que o fardo de sua doença simplesmente havia se tornado demais para o relacionamento deles suportar. Nos anos que se seguiram ao divórcio, Elaine desapareceu dos olhos do público, recusando-se a falar sobre seu casamento com Stephen ou sobre as alegações que haviam atormentado o período em que estiveram juntos. Stephen, por outro lado, voltou a se relacionar com sua primeira esposa, Jane, e seus 3 filhos. Embora seu relacionamento romântico tenha terminado há muito tempo, Stephen e Jane conseguiram reconstruir uma amizade nos anos seguintes ao seu segundo divórcio. Eles encontraram pontos em comum em sua história compartilhada e na família que haviam construído juntos. Em 14 de março de 2018, Stephen Hawking faleceu aos 76 anos de idade. Sua morte foi uma grande perda para a comunidade científica e para o mundo em geral. A família de Hawking emitiu uma declaração dizendo: "Estamos profundamente tristes com o fato de nosso amado pai ter falecido hoje. Ele foi um grande cientista e um homem extraordinário, cujo trabalho e legado permanecerão vivos por muitos anos." Hawking desafiou as probabilidades por mais de 5 décadas, vivendo muito mais do que os médicos haviam previsto quando foi diagnosticado com ela aos 20 e poucos anos. Apesar de estar confinado a uma cadeira de rodas e não conseguir falar sem o auxílio de um computador, Hawking continuou a trabalhar, publicar e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. O funeral de Stephen Hawking foi realizado na Great St. Mary's Church, em Cambridge, com a presença de Jane e seus filhos. Após o serviço fúnebre, Stephen foi sepultado na Abadia de Westminster, ao lado de gigantes da ciência como Isaac Newton e Charles Darwin. Isso honrou seu legado,
garantindo que Stephen Hawking fosse lembrado por gerações. Obrigado por assistir. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.